vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a presença, a força do Espírito Santo, que nos deu o dom da sabedoria, do entendimento, da ciência. E uma vez compreendida essa palavra, vamos fazer todo o esforço de colocá-la em prática, de vivenciá-la no dia de hoje. Amém? Amém. Primeira leitura, um grande profeta, Amós. Amós, ele era um homem do campo, cultivador de sicômoros, uma planta muito famosa na região. Sicômoros é uma espécie de um figo de segunda categoria. Era um figo assim, não aqueles figos bonitos que a gente tem, mas um figo assim do deserto que nasce por conta, né? Então esses são os sicômoros, né? E Amós, uma espécie de homem do campo, cuidava do gado, enfim. E um dia Deus o chamou. Deus o chamou para que ele fosse profetizar numa situação bem complicada. Estamos na época lá, quando o reino se dividiu, Saul, Davi e Salomão, depois o reino se dividiu, norte e sul, depois vieram outros reis, e Amós está lá na parte de cima, no reino do norte, Israel, Samaria, aquela região lá. Só que com um rei chamado Jeroboão, o reino de Israel do norte conquistou assim o auge, né? O auge, riqueza, opulência, e três problemas. Primeiro, a luxúria, os vícios e a idolatria. Junto com as riquezas também começaram a permitir outros pecados. E é nesse contexto que chega Amós. Porque o que ele percebe? Ele percebe as riquezas que estão tirando o lugar de Deus. Ele percebe a exploração do rico para com o pobre. Ele percebe toda uma questão da idolatria, da luxúria. E aí que ele vai falar, cuidado Israel. Cuidado Israel, ele até faz a comparação, ó, cuidado, 7 perguntas ele fez no texto hoje, não se faz isso, não se faz isso, não são sinais disso, então cuidado Israel com tua conduta. Você acha que o Senhor não está vendo? O Senhor está vendo a tua conduta. E olha que interessante, por que Israel? Por que o Senhor está vindo e está me mandando dizer isso? Porque não é porque você pensa que é o povo escolhido, não é porque você pensa que é o melhor de todos os povos, que você vai ficar sem castigo. É isso que está dizendo Amós. E às vezes é isso que acontece também com cada um de nós. Às vezes também a gente pensa, porque somos cristãos, porque já fomos batizados, porque a gente vem à missa, porque achamos que somos mais privilegiados, enfim, que nós vamos ficar imune à correção. Imune muitas vezes à correção divina. Cuidado para aquele que pensa assim. Às vezes a gente se acomoda e acha que tem direito. E aí o próprio Jesus, a gente não pode esquecer de uma frase de Jesus: aquele que muito se tem, muito se é dado, muito será cobrado. Aquele que muito se ganha, muito se recebe, muito se ganha, também será exigido. É isso que vai dizer Jesus. Então não pensa, não se acomoda, cuidado com as suas condutas, cuidado com o teu jeito de ser, porque você também será cobrado. Você foi escolhido para me representar, está dizendo Deus, mas cuidado com a tua atitude, cuidado com a tua responsabilidade, porque você vai ser cobrado demais. É isso que está dizendo o profeta Amós ao povo de Israel. A leitura do evangelho de hoje, né, é aquela cena clássica. Jesus, a gente está no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, claro, estamos ali com pescadores, com seguidores de Jesus no meio do barco. E de repente, né, eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes o Mar da Galileia. É um grande lago, e rodeado por montanhas, aquelas montanhas que fazem aquelas curvas. De repente, do nada, vinham aquelas ventanias, passavam por entre uma montanha e outra, passavam aquelas rajadas de vento, enfim, e agitava a água, né? O pessoal chamava de mar, mas é um grande lago. Agitava aquela água, então vinha um momento de dificuldade, de medo realmente, as ondas balançavam o mar, então os pescadores eram pegos de surpresa, e muitas vezes muitos barcos viravam justamente por essa surpresa que os ventos davam contra a água aí do Mar da Galileia, do lago Tiberíades, enfim. E aí acontece, uma situação como essa estava lá, e Jesus estava no barco. A gente tem que entender que não é só a cena em si, tem um significado. E qual é o significado profundo que a gente encontra na cena de hoje?
Claro que, de repente, o barco indo e voltando, e onda e a água, é claro que Jesus ia se acordar, né? Pela gritaria, pelo vento, pela água, enfim, não se pode, né? Ele estava ali. É muito mais do que isso, o significado. Às vezes, gente, às vezes, assim, Jesus, a igreja é esse barco. É esse barco, muitas vezes a nossa vida é esse barco que está nas tormentas da vida. Não é isso que a gente canta? Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar. Como é que é? Segura na mão de Deus e vá. Às vezes a gente também passa por situações como essa, de mares agitados, enfim. O significado é muito mais profundo. Jesus estava ali. Quando percebem a dificuldade, acordam Jesus, Senhor, salva-me. E aí Jesus responde: onde que está a fé de vocês? Onde que está a fé de vocês, a crença de vocês, na hora da dificuldade, na hora da tormenta, na hora do mar agitado? Por que esse desespero todo? E aí Jesus ordena ao mar, ordena ao vento e vence uma grande calmaria. O que está por trás de tudo isso, né? Quando nós estamos com Jesus, a calmaria vem. Quando nós acreditamos, embarcamos com Jesus, e hoje falou muitas vezes o verbo seguir Jesus, quando nós seguimos Jesus, mesmo que tenhamos que passar pelos mares agitados de nossas vidas, quando nós acreditamos, recorremos a Jesus, Ele acorda em nossas vidas e a calmaria se vem. Então o que a gente tem que fazer? O que eu e você temos que fazer? Temos que ajudar Jesus a despertar, vamos ter que despertar Jesus em nosso coração. Não é que Jesus esteja dormindo, mas Jesus, às vezes, nós que estamos dormindo, nós que temos que despertar a fé em nós, nós que temos que despertar Jesus em nós, e quando a gente desperta Jesus em nós, somos diferentes, e deixamos de viver as tempestades, deixamos de viver os problemas, as agitações do dia a dia, porque sabemos que quando estamos com Jesus, quando Jesus está vivo em nosso coração, quando diante das tribulações nós não perdemos a fé, nós vamos experimentar já em nossas vidas as calmarias, esse momento que o nosso coração está agitado. De repente você está sentindo agora que o teu coração está agitado, talvez por uma preocupação, por uma doença, uma situação difícil que porventura você esteja enfrentando, uma situação que faz o teu mar ficar agitado, uma situação que faz a tormenta aparecer, e que você está precisando dessa calmaria. Talvez o que está precisando é despertar na fé. É você que está dormindo, é você que precisa despertar na fé. Coloque a mãozinha no teu coração. Coloque a mãozinha no teu coração e vamos, com a graça de Deus, pedir no dia de hoje que Jesus acalme nossas tempestades. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, hoje nós aprendemos na primeira leitura, Senhor, a profecia de Amós. Amós que vem alertar o povo de Israel, que estava se acomodando, vivendo na idolatria, nos vícios, na luxúria, se desviando da fé, injustiça social, pobres e ricos, essa diferença, essa exploração. E aí o profeta, que vem do campo da sua realidade, ele vai lá e denuncia, ele vai lá alertar o povo de Israel. Mas esse povo de Israel somos nós hoje. Quantas vezes também nos acomodamos, quantas vezes também nós achamos que temos direitos diante de Deus por causa disso ou daquilo, por causa da nossa caminhada de fé, por causa de nossa caminhada, envolvimento, até mesmo na igreja, achamos que temos direitos. E Deus vai dizendo assim: cuidado para você, cuidado com você, cuidado com esse seu jeito de pensar, a tua atitude que faz se acomodar. Então Jesus hoje, a palavra nos mexe, essa palavra nos envolve e faz com que a gente se mexa e perceba qual é a nossa visão de Deus. É um Deus que é Pai, é um Deus presente, mas é um Deus também que nos corrige, para que a gente melhore, para que a gente cresça.
como aquela pessoa que diante de um problema sabe que vai ser cobrada porque ela conhece. É isso que Deus está fazendo com cada um de nós hoje aqui. Deus já nos deu a instrução, Deus já nos deu a palavra, já temos acesso à palavra, já temos acesso à igreja, conhecemos a verdade. E porque conhecemos a verdade, temos a obrigação de vivenciá-la e de testemunhá-la. Senhor, quantas vezes também, a partir do Evangelho, temos essa agitação. Quantas vezes deixamos Jesus dormindo no coração? Não é que vamos deixar nosso coração para Jesus descansar. O nosso coração é a casa de Deus, é a casa de Jesus. Ele sempre será bem-vindo. Mas quem precisa despertar somos nós. Quem precisa despertar somos nós. Diante de tantas agitações, buscar Jesus, conhecer Jesus. Quem é este? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse é Jesus. É isso que nós temos que descobrir a cada dia. E para descobrir quem é Jesus, precisamos estar despertos. Precisamos deixar a graça despertar a nossa vida, para que o nosso segmento seja um segmento que dê fruto, um segmento eficaz. Fica conosco, Senhor. Acalme o nosso coração desses mares agitados, que muitas vezes fazem com que o nosso barco vire, a nossa vida vire. Te pedimos, fica conosco, estenda a sua mão e aumente, Senhor, a nossa fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.